Deus abençoe. Irmão Nelson, irmão Délia, que Deus abençoe. Boa noite, paz. Um abraço aí. Nossos irmãos, nossos amigos. Muito tempo a gente não se vê, mas vamos se encontrar um dia. Amém. Que Deus abençoe. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra ditada. Só dele, somente dele o nosso coração. Deus abençoe o Marcelo aí, Faleiro. Que Deus abençoe a Rejane Xereda também. Um abraço aí, Deus abençoe, que está assistindo aí. E um abraço no Loreno também, Deus abençoe. Tá? Que Deus tenha uma bênção maravilhosa para cada vida. Fique ligado aí que Deus tem uma palavra para você e Deus quer abençoar você. Amém? Deus te abençoe nesta noite aí. Boa noite a todos, paz seja convosco, glórias a Deus, graças a Deus. Mais uma noite, né? Mais um dia vencido. Chegamos à noite com a bênção de Deus. E até aqui o Senhor Jesus nos abençoou, né? Somos gratos a Deus pelo dia que passou, pela vida, porque Deus nos permitiu, né, estar aqui junto com os irmãos, estarmos nessa noite, através dessa live, louvando a Deus, né? Glorificando o Senhor, agradecendo o Senhor pelo cuidado que Deus tem tido em nossas vidas, né? Eu creio que Deus, Ele cuida de cada um de nós, Ele zela por nós, Ele vê, né, todos os momentos que cada um vive, e Ele está sempre pronto para nos estender a mão, para ser, né, aquele que nos cuida, né? Todos os momentos, todos os instantes, o Senhor está pertinho de nós. Glórias a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Eu desejo que todos sejam abençoados, né, nas suas necessidades nessa noite. Eu não sei a necessidade que o irmão tem, que a irmã tem, mas eu sei que Deus vai te abençoar. Que Deus pode te abençoar. Não há nada impossível, né? Não há nada difícil para Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê, né? E para Deus nada é impossível. Então, quando nós cremos, aquilo que parece até difícil aos nossos olhos,
com os olhos de alguém, né? Que olha e vê, ele não vai conseguir, não vai dar, não tem jeito. Quando você vê, você coloca nas mãos de Deus, você, né, crê, deposita em Deus a tua fé e de repente tudo vem assim, né, dar certo, né? As coisas vão se ajeitando, vão se encaminhando e você tá com a tua vitória e você glorifica o nome de Jesus. Não podemos, né, irmão? O que nós não podemos é esquecer de agradecer a Deus todos os dias, sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus abençoe vocês, né? Todos os nossos irmãos que estão conosco nessa noite. Que Deus abençoe cada um. Meu esposo já citou o nome ali dos irmãos, né? Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê saúde, dê paz, dê alegria, dê vitória, dê esperança, né? Que a esperança, irmão, nunca podemos perder a esperança, né? Mesmo nos piores momentos da vida, nós temos que ter esperança em Deus, né, irmão? A nossa esperança, ela precisa estar em Deus. Se tiver a nossa esperança em Deus, como nós falamos, tudo é possível, né, irmã? Ana Pereira, boa noite. Com Jesus, peço oração para a minha família. Gratidão por tudo. Vamos estar orando, né, irmão? Vamos estar orando depois e Deus vai continuar abençoando. José Castro, eita glória, bênção pura. Isso aí, irmão. Deus abençoe o nosso irmão, né? Ainda há pouco, ainda estava na live ali, né? O irmão, né? Com as suas mensagens, palavra, louvor, uma bênção, né? Oportunidade que Deus tem dado para aqueles que se achegam, né? Para aqueles que ouvem a palavra, aqueles que meditam. Quanta bênção, né? Eu creio que esses momentos que alguém está olhando, vendo uma live, escutando, né, irmão? Quantas bênçãos, quantas oportunidades de bênção, de vitória alguém está tendo nessas horas, nesses momentos, né? Aleluia. Loni da Silva, boa noite, amém. Nossa amiga Loni, Deus abençoe sua vida a cada dia. Deus te dê muitas bênçãos. Graças a Deus, minha prima Lisete também. Ali, boa noite, né? Boa noite a todos os nossos irmãos. Uma boa noite, né? Que todos tenhamos uma noite tranquila, um sono abençoado. E com certeza, né, também um despertar feliz na presença de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar então compartilhando com os irmãos lá no livro de Salmo 46, irmão. Salmo 46, um salmo abençoado, como todos, né? E aqui fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Em todo tempo, né, nós podemos contar esse refúgio que é Jesus, que é o Senhor nas nossas vidas. Vamos estar orando a Deus, pedindo que Deus nos dê a direção. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, te damos graças por podermos estar nessa noite junto com os nossos irmãos e agora meditarmos na Tua palavra, Pai, pedindo que o Senhor nos dê o entendimento e a sabedoria para que tudo aquilo que o Senhor falar aos nossos corações possamos guardar no nosso coração, Senhor. Possamos aprender do Senhor e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer através dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Solange, a irmã Solange, irmão João Carvalho, Deus abençoe nossos irmãos, né? Paz, Deus abençoe, né? Deus abençoe vocês também. Uma bênção de Deus, nossos irmãos, né? Que Deus continue abençoando suas vidas lá do Faxinal, né? Glória a Deus, irmão Solange, a cunhada da irmã Inês, né? O João Carvalho é o irmão da irmã Inês. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus então diz, lá no Salmo 46, o salmista declara, né, com todo, eu creio que de todo o coração, né, irmão? Todo o coração, com toda alegria, ele diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que maravilha, né, irmão? De saber que tudo isso Deus é para mim e para você. Não é só para o salmista lá que estava declarando esse salmo, né? Que escreveu esse salmo, que citou esse salmo, que cantou esse salmo. Não. Nós podemos dizer que é para nós também. Eu e você podemos testificar, né, irmão? De quem é Deus na nossa vida, o que Ele representa para nós. Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro. Bom, será que nós temos realmente, né, o Senhor, né, como tudo isso para nós, sendo o nosso refúgio, né, o nosso refúgio, irmão, o refúgio, você vê
que o refúgio é aquele lugar, né, que nós podemos nos abrigar, nos esconder, está ali, né, protegido, um refúgio, né, eu vou ficar nesse refúgio, vou me proteger aqui eu vou estar seguro, né, aqui eu vou estar livre do predador, né, podemos dizer. Então isso é um refúgio. Quem é esse refúgio? É Jesus, é o Senhor, né, irmão? Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Irmãos, quantas vezes eu e você podemos sentir fracos, né? Às vezes debilitados, às vezes devido a algum problema, às vezes uma doença, né? Situações difíceis, às vezes problemas para ser resolvido, e a pessoa se sente, às vezes, impotente diante das circunstâncias pelas quais ela está vivendo, e ela se sente fraca às vezes, né? Não consegue, parece que, combater contra aquela situação que está enfrentando. Mas o que a palavra de Deus diz aqui? Que o Senhor é a nossa fortaleza, né? Que quando nós vamos para o Senhor, Ele nos torna forte, nós recebemos a força devida para suportarmos, para vencermos aquele momento pelo qual nós estamos passando. Então Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, irmão. Quem não tem tribulação, quem não passa por um momento difícil, né? Todos passamos, irmão, todos enfrentamos, né? E se não enfrentamos, vamos enfrentar. Porque a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno, nesse mundo tem problema, tem tribulação, tem dificuldade. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis esses problemas, essas tribulações, né? Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. Jesus venceu por mim e por você. E ele é o socorro bem presente em meio a isso. Ele é o socorro presente, né, irmão? Quer dizer, você não precisa esperar, né? Ele está ali perto. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então, o Senhor é o socorro na hora ali que você está passando aquela situação. O Senhor está ali para te socorrer, para te dar vitória. Então, por isso nós devemos, irmão, confiar neste Deus. Aí o salmista, irmão, ele vai mais além, mais, né? Ele diz, ó, portanto, devido a isso, né, irmão? Devido a Deus ser o nosso refúgio, dele ser a nossa fortaleza, ele ser a nossa segurança, ele ser o nosso socorro, não temeremos. Não temeremos. Devido a isso, né, irmão? Portanto, não temeremos. E ele disse, né, ali ele exemplificou, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja bem, ele usou uns exemplos fortes aqui, né? Ainda que tudo isso venha acontecer, eu e você não precisamos nos atemorizar, nos desesperarmos. E a gente fica pensando, né, irmão, será, né? Então, por que a gente fica tão aflito às vezes, irmão? Por que às vezes, muitas vezes, diante, às vezes, um probleminha que nem é tão grande, né? Às vezes não é tanto até, e a gente já fica, né, um aflito, a gente já fica sem saber o que fazer, a gente já não corre de um lado para outro. Então, irmão, se nós temos um Deus tão poderoso, eu e você, no momento que nós aceitamos Jesus Cristo, o Senhor, como único e suficiente Salvador da nossa alma, nós estamos aceitando ali, irmão, o refúgio, nós estamos sabendo que nós vamos ter segurança, né? Nós estamos recebendo ali a força do poder de Deus, porque vai estar conosco, nos prometendo, nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Então, diante dos momentos que nos cercam, das lutas, das aflições daqui dessa terra, eu e você, irmão, devemos estar ciente de que nenhum mal, né, ele pode intervir, né, na nossa vida, a menos que Deus permita, né, irmão? Então, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas se realmente nós estamos voltados para Deus, nós estamos seguros, assegurados, nós temos o Senhor como nosso refúgio, nós temos o Senhor como a nossa fortaleza, como nosso socorro. Nenhum mal vai poder nos destruir, irmão, mas nós precisamos estar verdadeiramente assegurados nas mãos de Jesus. Temos que nos segurar nas mãos de Jesus, né? Estar ciente de que Ele é um Deus poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele cuida de nós, né? E que Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então a palavra de Deus diz que ainda, né? O exemplo que o salmista usou, que ainda que a terra ela se transtorne, né? Transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Veja bem, irmão, coisas difíceis, impossíveis, né?
Então, mesmo assim, eu não preciso me preocupar com as coisas, né? Mesmo que as águas tumultuem, se espumejem, né? Na fúria, os montes se estremeçam. Aqui está falando de momentos difíceis, quer dizer, quando fala as águas que se tumultuam, quando as águas estão agitadas, né, irmão? Ali, a fúria dos montes, né? Se estremeçam, quer dizer, muitas vezes a gente está vivendo uns problemas, grandes situações difíceis, né, irmão? E é essa fúria que às vezes, né, a água está lá furiosa, você vê que quando o mar, né, está agitado, as ondas, elas estão grandes, né, elas se elevam, as águas às vezes estão escuras, né, irmão? Às vezes, se você olhar no mar, né, numa praia, assim, às vezes o mar está tranquilo, né, às vezes está tranquilo, às vezes a água está límpida, né, parece assim que está aqui, beleza, daqui a pouco, de repente, o mar fica revoltoso, aquelas ondas, né, elas se multiplicam, né, ou triplicam, né, ficam muito altas, né, e às vezes uma água preta, uma água escura, né, e a gente vê, meu Deus, o mar está agitado hoje, né, a gente diz, oh, como o mar está agitado, e aí quando o mar está agitado, ele fica perigoso, né, fica perigoso. Então, quantas vezes alguém está lá na praia e aí alguém coloca lá, né, uma placa, alguém diz, não pode, é hoje ali, tem um limite, né, para as pessoas poderem entrar, porque o mar está perigoso, está agitado, e ali corre perigo, se alguém estiver ali, né. Então, às vezes, irmão, na nossa vida, a vida de uma pessoa, a pessoa está vivendo um momento como que se ela estivesse em alto mar, né? Muitas vezes ela está ou à beira-mar, que de repente, né, tá tudo tranquilo, quando se não vem aquele mar revoltoso, né? Aquelas águas escuras, vem e parece que vão lhe levar ou lhe encobrir, né? Há um momento, muitas vezes, que nós passamos por isso, né, irmão? Mas e como eu vou reagir nessa hora? Como é que eu vou combater contra tudo isso? E agora, o que eu faço? Talvez a pessoa ache naquele momento que agora não tem mais solução. Para onde eu vou correr, né? Aí a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso refúgio. É o Senhor a nossa segurança. O Senhor é o nosso socorro. Porque a Bíblia diz que em meio a tudo isso, em meio a esse mar agitoso, há um rio. Aleluia. Há um rio. Você vê, né, irmão, que o rio é tranquilo. O mar se revolta, o rio não, né? A não ser quando tem enchente, né? Mas o rio, quando ele está no seu leito, né, irmão, o rio mal tu consegue ver, né? Você pode, ele correndo, né? É difícil, né? Ele está tranquilo, ali parado, tranquilo. Então diz que em meio a esse tumulto, né? Em meio a essa água, né? Esse mar que está agitado, tem um rio tranquilo que você pode navegar nele. Aleluia. Um rio tranquilo que você pode estar ali, né? E Deus está contigo em meio a este rio ali. Ele está um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Aleluia. Então é isso, irmão, que eu e você temos que pensar. Quando o mar, né, ele se agita, quando as águas, né, elas se elevam, pense, mas eu não estou no meio do mar. Eu estou num rio, eu tenho um rio tranquilo, o qual eu vou navegar nesse rio, né? Deus está, irmão, aqui esse rio, né, é simbólico, né? Que está falando aqui, que significa a paz de Jesus Cristo em meio, né, ao tumulto da nossa vida, né? Em meio à situação, em meio aos problemas, em meio à agitação, né, em meio às dificuldades, irmão, eu posso sim ter paz. Podemos ter tranquilidade quando nós descansamos no Senhor, né? Quando a nossa vida está para Deus, voltada para Deus, quando nós esperamos no Senhor, quando a nossa certeza está em Deus, quando a nossa fé está em Deus, a nossa confiança está em Deus, irmão. Mesmo, como diz ali, né? Nesse mar agitado que às vezes estamos vivendo, né, irmão? Você pode estar tranquilo, porque Deus está ali, né? O rio, que a paz de Deus, ela flui sobre as nossas vidas, nos fazendo vencedores, né? Nos dando vitória para que nós não sejamos abalados, como diz ele, não sejamos destruídos, não venhamos submergir em meio às aflições pelas quais não podemos estar passando. Então Deus é esse rio, né, irmão? Então quando você olha para o mar agitado,
né? Não se detenha nele, né? Não se detenha, não pense que ele vai te levar, que ele vai te carregar, não pense, mas eu tenho um rio, né? Eu tenho saída por esse rio, aleluia. Eu vou levar o rio cujas correntes, né, tem águas tranquilas, eu vou por ele, eu vou por ela, né? Eu vou por ele é o meu rio, o rio, né? E esse rio é água viva, né, irmão, que Jesus tem para nos dar o descanso, né, a paz. Então, irmão, que eu e você possamos descansar tranquilamente no Senhor, nas adversidades, nos problemas, né, nos momentos difíceis que passamos, né, que parece que é impossível de vencer. Irmão, você já é um vencedor em Cristo. Em Cristo, irmão, somente em Cristo. Agora eu digo, é em Jesus. Não é na nossa força, não é no poder de alguém, não é na sabedoria do homem, não. É no Senhor, irmão. No Senhor nós somos vencedores, olhando para Jesus, olhando para a sua palavra, obedecendo a sua palavra, vivendo de acordo com o querer, irmão, com a vontade de Deus. Você pode viver tranquilamente, né, tranquilo, sabendo que Deus é o teu... Ele é a fortaleza que tu precisa, ele é o socorro presente, né, no momento das aflições. Creia nisso, irmão, creia na palavra de Deus, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, né, irmão? Entrega a tua vida, decida-se andar com Jesus, decida-se aceitar Jesus, né, no teu coração, viver voltado para Ele, crendo nos seus ensinamentos e obedecendo a sua palavra. Nós estaremos seguros, irmão, estaremos nesse rio, que não vai nos fazer submergir, né? Como diz, há um rio, né, em meio a tudo isso, essas águas que espumegem, né, nessa fúria, né, dessas águas que estremecem, né, ali, o que diz? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, né? Deus está ali, né, irmão? Deus está ali olhando para nós, cuidando de nós, jamais será abalada. Deus ajudará, Deus vai nos ajudar desde antemanhã, né? Desde do momento que nós levantamos, né, que Ele nos permite abrir os olhos, né, nos dá vida naquele dia. É ali que Deus começa, né, irmão, cuidando de nós todo aquele dia, livrando-nos do mal, que certamente muitas vezes, né, nós vamos enfrentaremos, mas nós não estamos sozinhos, irmão. Deus está conosco. Então creia que Deus é o teu Senhor, e Ele é, irmão. Ele é o nosso Deus que cuida de nós. Então não te desespere. Não sei qual é a tua situação hoje, que talvez você possa viver, eu estou nesse meio deste mar, né? Eu estou vivendo esse mar cujas águas estão tumultuadas, né? Essas águas estão espumejando. Quem sabe você pode até estar, né, irmão? Quem sabe você está dessa forma, mas eu digo, logo ali tem um rio. Você pode pegar, né? Você pega a direção desse rio. E você vai navegar em águas tranquilas. Aleluia, glória a Deus. E você vai ver a vitória, irmão. Você vai ver Deus agindo a teu favor. Ele cuidando de você, Ele sendo o teu socorro bem presente. Bem presente, aquele socorro que vem, né? Quando parece que você vai submergir, mas daí vem o socorro. Vem o Senhor e Ele pega pela tua mão e te ergue, te levanta. E você vence em nome de Jesus. Então, irmão, não importa o teu problema, a tua situação que está vivendo hoje, te agarra com Jesus. Te agarra, irmão, te agarra com Deus. Pega na mão de Jesus, como tem uma canção que a gente canta. Pega na mão de Jesus e vai, irmão, vai. Continua andando, prosseguindo, na fé, né, irmão, na certeza de que Deus é o Senhor, que te escolheu. A palavra de Deus que o Senhor nos escolheu, Deus do ventre da nossa mãe, para nós servir a Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele. Nós não podemos parar, né, parar de servir a Deus. Nós temos que continuar, né, e Ele vai nos guiar em todo o tempo, e Deus vai cuidar de cada um de nós. Que Deus abençoe você nessa noite, que você possa ter sido fortalecido pela palavra de Deus no teu coração. Te alegra, irmão. Quem sabe hoje teu coração está angustiado, está triste. Você olha para trás e vê tantos problemas, tanta situação. Você olha para frente e pensa, meu Deus, o que eu vou enfrentar amanhã? Não te preocupa, amanhã não é teu. O amanhã é de Deus. Quando ele vai chegar, não vai ser mais amanhã, né? Hoje que tu vai viver na presença de Deus, olhando para Jesus, tendo fé nele, confiando nele, entregando a tua vida para ele, e ele vai estar contigo, e tu não será abalado. Que Deus abençoe você. Vamos agora estar orando a Deus, vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Coloca a tua vida, a tua família, coloca, né, irmão? Coloca, né, quem sabe aquela situação que você está vivendo, problema, dificuldade, às vezes até
no próprio trabalho, dia a dia, né, irmão? Tantas aflições que o ser humano vive. Mas diante de todas elas, Deus está olhando, está vendo. E não há nada que Deus não possa nos ajudar ou resolver se caso nós não pudermos, né, irmão? Ele é um Deus presente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmã Raquel, minha cunhada, diz: glória a Deus, não podemos deixar Jesus dormir no nosso barco. É verdade, irmão, ele está bem, ele está ali atento a nós, né, irmão? Jesus, ele não dorme nem cochila, né? Às vezes a gente acha que ele dorme, né, irmão? Mas ele não, nós dormimos, né? Nós permitimos, às vezes, né, que coisas, né, aconteçam diante de nós e nós não enxergamos, né? Não enxergamos, a gente olha para tantas coisas, não enxerga que Jesus está atento, cuidando de nós. Ele está ali, né? E ele diz para nós: que queres, né? Que queres que eu te faça? Que queres, irmão de Deus, né? Peça para Deus nessa hora e confia que ele vai te abençoar. Irmã Andréia, Deus abençoe, irmã Andréia, né? Amém, né? Vamos concordar em fé que Deus vai nos dar a vitória. Já nos deu, né? A vitória é garantida para aqueles que creem. Aleluia. Oramos ao Senhor Jesus. Deus glorioso, Deus maravilhoso, te damos graças, Pai. Eu te dou graças, Pai, por tudo que até aqui o Senhor Jesus tem nos dado, pelas bênçãos, pelas vitórias, porque o Senhor tem nos dado força, tem nos guardado, tem nos protegido. Eu, Senhor, te agradeço pela vida de cada irmão que eu creio que tem tido vitória, ou que tem vencido, Senhor, que eles continuem, Senhor, abençoados, continuem vencendo as situações pelas quais muitas vezes estão enfrentando, talvez muitas vezes não são fáceis, mas o Senhor, o socorro bem presente, nós cremos, Pai. Abençoa, meu Deus, a irmã Ana, abençoa a família dela, pedindo oração, visita essa família, protege essa família, livra essa família de toda enfermidade, de toda doença, de todo mal, Senhor. Protege cada família, meu Deus, cada família, Jesus, que agora alguém está orando, intercedendo pelo seu lar, quem sabe a esposa pelo esposo, o esposo pela esposa, os filhos, Pai, pelos pais, os pais pelos filhos, Pai, alguém que está orando por alguém que está enfermo, pedindo socorro, pedindo cura, pedindo milagre, libertação. Eu creio, Pai, que tudo isso tu pode realizar nos corações. Pai, derrama do teu poder, tem misericórdia, Pai, daquele que está fraco, daquele que está angustiado, daquele que está se achando sem saída, meu Deus, que ele possa crer, ela possa entender e crer que o Senhor está bem pertinho, que o Senhor nos dá a vitória. Jesus, abençoa grandemente, que a alegria do Espírito Santo agora inunda o coração da tua filha, que está preocupada, Pai, está angustiada. Tire agora essa preocupação, sabendo que não há necessidade de nos preocupar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que cuida de nós em todo o tempo. Por isso, acalenta cada coração nessa noite, dando paz, saúde, vitórias, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que está orando, aqueles que talvez ainda vão ouvir essa live e vão orar, vão pedir com fé, que eles recebam, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço, te apresento cada um dos meus irmãos, cada um que agora está vendo, está orando, Senhor, que está junto, concordando em fé, Pai, agora, Pai, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus, que a luz da tua palavra nos guie, nos direcione, nos ilumine, mostrando sempre a direção certa, em nome de Jesus, que todos sejam abençoados nessa noite, para a glória do teu nome santo, que assim seja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus te dê uma noite tranquila, de descanso, de paz. E que ao despertar amanhã você sinta a alegria do Espírito Santo, né? Todo o teu dia, né? Sendo dirigido e guiado por Deus. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.